Aqui estou de volta trazendo para vocês um assunto muito confuso e polêmico, que são os universos paralelos. O que é isso? Existem esses universos? É isso que você vai ver aqui daqui a pouco. Eu sou Armando Domit, professor, economista e um amante da cultura e das artes. E conto com você para compartilhar meus trabalhos, divulgando entre seus amigos e seus familiares. Isso é muito fácil para você que está chegando agora. Basta se inscrever no canal, clicar no sininho e fique à vontade para comentar, solicitar assuntos que vocês gostariam que eu comentasse aqui. Feitas as devidas observações de praxe, nós vamos iniciar o que me propus a fazer. Eu quero inicialmente informar da dificuldade existente em conseguir material para esse assunto. Mas vamos lá. Primeiro vamos esclarecer o que é universo paralelo ou realidade alternativa. É uma realidade que coexiste com a nossa própria. Ela pode ser grande, pequena, ou seja, de qualquer tamanho, inclusive um novo e completo universo, ou ainda vários universos, que chamaríamos de multiverso. Seu uso é sempre dentro da ficção científica, com a ideia de múltiplos universos, e sua exploração está ligada aos livros, filmes e jogos. A ideia de outra dimensão também pode ser considerada um sinônimo de universo paralelo. O seu uso está ligado a filmes, televisão e histórias em quadrinhos. E o hiperespaço? Este é o mais comum quando se fala em universo paralelo. O uso desse conceito na ficção científica se refere frequentemente a um universo paralelo, que pode ser usado como um atalho mais rápido que a luz para as viagens interestelares. Embora cada obra use princípios diferentes para o hiperespaço, mas elas têm elementos que são comuns. Vamos dar um exemplo. Ao menos um ou todos os sítios do universo hiperespacial corresponde a sítios do nosso universo. E ambos têm pontos de entrada e saída para os viajantes no tempo. Outra coisa em comum é o tempo de viagem. O tempo de viagem no hiperespaço é muito mais curto do que o tempo de viagem entre dois pontos do nosso universo. Isso se deve à velocidade diferente da luz. Assim, diferente é a velocidade da passagem do tempo ou os pontos no universo hiperespacial. É que estão muito próximos um do outro. O uso mais comum de universos paralelos na ficção científica ocorre com os viajantes do tempo, que frequentemente criam acidental ou deliberadamente histórias alternativas. Como exemplo, temos algumas obras. The Guns of Thoth, Canhões do Sul, de Harry Turtledove, onde é fornecida ao exército confederado a tecnologia dos fuzis AK-47, levando os insurgentes da Guerra de Secessão à vitória. Também o romance de Eric Flint, de 1632, onde ele expõe no prólogo que os viajantes no tempo do romance em uma cidade do oeste da Virgínia teriam criado um universo novo e separado, quando foram transportados para o meio da Guerra dos 30 Anos na Alemanha do século XVII. Na ficção científica, futuro alternativo ou futuro alternante é um conceito relativo às realidades alternativas, a partir de uma viagem no tempo ou de um simples evento divergente em determinado ponto no tempo. Numa dessas realidades, surge uma linha temporal, diferente da cronologia padrão, representada na obra. Por exemplo, o AK-47 jamais poderia ter sido oferecido na Guerra de Secessão, no século XVII, uma vez que essa arma é atual. A ideia de futuro alternativo tem relação com a história futura, história alternativa e ucrônia. Esses são gêneros literários e que lidam com futuros alternativos. Mas o conceito de futuro alternativo é muito mais amplo, enquanto a história alternativa e ucrônia versam sobre história como ciência,
Utilizando os eventos que ocorreram no mundo real, os futuros alternativos são baseados na interpretação de muitos mundos, teorias científicas sobre universos paralelos e com a ideia de multiverso. Os roteiristas de histórias em quadrinhos, como a Marvel Comics e a DC Comics, fazem uso desta ferramenta para criar outras histórias com seus personagens sem mexer na cronologia da série de histórias. Exemplo: Back to the Future, De Volta para o Futuro, Star Trek, Universo Espelho, X-Men, Apocalipse, transmitido recentemente pela Globo, e Avenger Endgame, Vingadores é o fim do jogo. Vejamos agora a história futura. Ela é uma história postulada de alguns autores de ficção científica constroem. O autor publica uma linha no tempo dos eventos da história, enquanto em outras situações o leitor pode reconstruir a ordem das histórias. Essa expressão história futura foi criada por John W. Campbell ao editar a revista Astounding Science Fiction em fevereiro de 41, referindo-se à história do futuro de Robert A. Heinlein. Entretanto, o primeiro autor a receber o crédito de uma história futura foi Neil R. Jones. Vocês me perguntariam qual é a diferença entre história do futuro e história alternativa. Na história alternativa, os eventos alternativos são atribuídos aos eventos passados, e a história do futuro postula as consequências para eventos no presente e futuro do autor. A diferença essencial é que o autor da história alternativa tem conhecimento do resultado de determinado evento, e este conhecimento é que vai influenciar o resultado alternativo do evento. Já o autor da história do futuro não tem conhecimento dos resultados e se baseia em especulações, previsões, na época em que o texto foi escrito, revelando-se então bastante impreciso. As fotos que estão sendo mostradas se referem a histórias futuras. Uma apresenta o mundo de 1911 e a outra é uma litografia futurista sobre Paris em 1882. Vocês já ouviram falar em portais? E o que são? Um portal na ficção científica e fantasia é uma magia ou tecnologia que cria uma passagem entre dois pontos distantes separados pelo espaço-tempo. Consiste em uma entrada e uma saída, mas isso ocorre num instante inimaginável de velocidade. Locais que um portal poderá ligar incluem um ponto diferente no mesmo universo, como o teletransporte, como também um mundo paralelo chamado de portal interdimensional, o passado ou futuro, chamado de portal do tempo, e outros planos de existência, tais como céu, inferno ou outra qualquer dimensão pós-vida. Quem nos deu um grande exemplo foi C.S. Lewis, com Chronicles of Narnia, Crônicas de Nárnia, onde podem existir vários portais. Os portais são similares aos buracos de minhoca. É o cinema e a televisão que mais faz uso desses portais. No cinema e na televisão, um portal é frequentemente retratado usando um efeito de ondulação. Exemplo é Guardian Forever, Guardião para Sempre. O dispositivo podia abrir portais no espaço-tempo para qualquer ponto da história em todo o universo, além de apresentar outros tipos de portais. Já o Stargate usava portais como um dos principais métodos de viagem entre os planetas. Quando o viajante marcar o endereço do seu destino, um buraco de minhoca é aberto entre as duas portas do portal. No desenho animado Gravity Falls, existe um lugar subterrâneo secreto embaixo da Mystery Shock, construído por Stanford Pines, que tem um portal. Em Steven Universe, o signo de Leão é capaz de gerar portais com seu rugido. Assim é possível ir até a Lua. É possível também atravessar da sua juba e tem como destino o cabelo de Lars, amigo de Steven.
É comum também para joias viajarem entre portais, que têm a sua presença espalhada por toda a Terra. Estes são apenas alguns exemplos de viagem no tempo. Os espelhos, em alguns contos, são fictícios. São ótimos instrumentos mágicos ou tecnológicos para fazer o papel de portais interdimensionais. Os jogos eletrônicos muitas vezes usam o conceito para permitir que o jogador possa cobrir um território que já foi explorado rapidamente. Como exemplo, temos o jogo famoso Second Life, Segunda Vida, onde você vive como quer e onde quer e se movimenta para onde quer com os teletransportadores. Existem muitos exemplos, como Perdidos no Espaço, de 1998, Jack Chan Adventures, com os 8 demônios, e o mais recente, Transformers. O mais intrigante é a série Dark, da Netflix, mas essa eu prefiro que vocês vejam a série para entender o uso de portais e de universos paralelos, bem como o vídeo Viajantes no Tempo. Agora vamos tratar de um assunto mais complexo ainda. Eu vou fazer uma explanação no sentido de torná-la mais simples, porque seria impossível eu descrever detalhadamente o multiverso. O multiverso é um conceito pseudocientífico usado para descrever o conjunto hipotético de universos possíveis, incluindo o nosso. Juntos, esses universos compreendem tudo que existe, a totalidade do espaço, do tempo, da matéria, da energia e das leis físicas de cada um. Normalmente é usado em enredos de ficção científica, mas também é uma extrapolação possível de algumas teorias científicas para descrever um grupo de universos que chamaríamos de universos paralelos. O conceito de multiverso tem suas raízes nessas extrapolações, até o momento não científicas, tanto da moderna cosmologia como da teoria quântica e também como da teoria da relatividade, configurando então um cenário que pode ser possível a existência de inúmeros universos. Simplesmente porque pode haver espaço suficiente para absorver todos os outros universos, numa estrutura maior chamada de multiverso. Simplificando, seria semelhante a bolhas de sabão flutuando em espaço maior, capaz de abrigá-las, e até mesmo interconectadas entre si por buracos negros ou de buracos de minhoca, devido ao fato de multiverso ser essencialmente ideológico. Não há atualmente qualquer tipo de prova tecnicamente real. A teoria dos universos paralelos, ou multiverso, é uma teoria não científica. O conceito de multiverso implica numa contradição em relação à atual busca pela teoria do campo unificado, ou pela teoria do tudo, uma vez que, em cada universo, pode-se imaginar que hajam diferentes leis físicas. A teoria M, por exemplo, prevê que o nosso universo possua, na verdade, 11 dimensões. Mas fato é que vivemos num universo e o que conhecemos é quadridimensional, ou seja, descrito por 3 dimensões espaciais, e uma temporal, interligadas entre si no que se refere ao nome de malha espaço-tempo. Para terminar, nós vamos conhecer como tudo isso começou. Foi em 1952 quando Erwin Schrödinger deu uma palestra em Dublin e avisou com entusiasmo a todos os presentes que, embora pudesse parecer lunático, continuou ele dizendo que quando as equações que lhe renderam o prêmio Nobel pareciam descrever várias histórias diferentes, essas não eram alternativas, mas tudo acontecia simultaneamente. Esta foi a primeira referência que se tem de conhecimento sobre multiverso. A ideia de que vivemos em um multiverso com um número infinito de universos paralelos é o que tem impulsionado as pesquisas no que tange à possibilidade científica. Portanto, a corrida atual é para encontrar uma maneira de testar tal hipótese. Por volta de 2010, cientistas como Stephen Finney
analisaram dados do WMPA, Wilkinson Microwave and Isotope Probe, uma sonda da NASA. Alegaram encontrar evidências sugerindo que o nosso universo colidiu com outros universos num passado muito distante. Foi feita uma análise profunda nos dados da WMAP e do satélite Planck, que é 3 vezes superior ao WMA, e não revelou evidências estatísticas significativas de tal condição. Tampouco havia evidência de que qualquer atração gravitacional de outros universos nossos. Mas em 2015, um astrofísico podia ter encontrado evidências de universos alternativos ou paralelos, olhando de volta no tempo para um momento após o Big Bang. Mas ainda é uma discussão entre os físicos. O Dr. Ranga Shari, após uma acurada análise do espectro de radiação cósmica, encontrou um sinal 4.500 vezes mais brilhante do que deveria ter sido, com base no número de prótons e elétrons. Cientistas acreditam que exista no início do universo assim, demonstrando sinais de colisões com outros universos. Para finalizar, gostaria de fazer uma reflexão. Como vimos, nada está provado quanto à existência de universos paralelos. Por enquanto, somente a mente humana tem o poder de criá-los e manipulá-los a seu bel prazer. O homem é um constante inconformado com o que tem. A profecia dizia que o mundo chegaria a 2000, mas de 2000 não passaríamos. O que isso quer dizer? Chegamos a 2000? E já se foram mais 23 anos? Ou será até 2100? Ou 2999? O que temos certeza é que o homem está destruindo esta obra de Deus, o nosso planeta Terra. Nós vamos ficando por aqui, pois sei que este vídeo é complexo, bem como sua pesquisa, pois pouco se encontra a respeito. Se vocês gostaram, compartilhem com seus familiares e amigos. E aqueles novatos, não se esqueçam de se inscrever no canal. Aguardo os comentários de todos. Desejo a todos um feliz ano novo, seja neste universo ou em outro que você esteja, e que o nosso futuro seja melhor que o nosso presente. Me despeço, até o próximo vídeo, até breve.